Olá, pessoal! Eu sou a Priscila, eu criei esse programa, você está no Diário de uma Guerreira. E por que o Diário de uma Guerreira? Porque esse canal conta um pouquinho da minha vida, não só no jornalismo, mas principalmente nas artes marciais, que é aonde eu tenho estado já há alguns anos, né? É pelo menos uns 5 anos, muito mais que 5 anos, tá? Então eu criei esse canal para contar um pouquinho da minha experiência nas artes marciais. É um diário. Então eu vou contando um pouquinho das minhas experiências no mundo marcial super machista e sem filtros, tá? Eu vou contando sem filtros, sem papas na língua. Se bem que eu dou uma filtradinha, porque se eu falar tudo que eu penso das artes marciais, o negócio fica complicado, tá? Mas é uma leve filtrada, tá? Então é um canal mais sincero, com certeza é o canal mais sincero de uma mulher falando de artes marciais, porque eu tô falando mesmo o que acontece. Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da minha história, eu já tenho vários vídeos em que eu vou contando um pouquinho dos problemas que eu tive nos dojos de Aikido e no dojo de Ninjutsu. Os problemas que eu tive, né? E então eu vou contando, como tem sempre gente nova no meu canal, então eu vou contando e eu sempre vou contar com um olhar amadurecido, porque o tempo vai passando, o seu olhar vai se apurando sobre as coisas que você passou na sua trajetória na vida. Eu tive muitos problemas nos dojos de Aikido. Aikido é uma arte maravilhosa, eu estudo Aikido. Comecei a estudar o Aikido desde quando eu entrei em 2014. Eu comecei no Aikido em 2014, tá? Num dojo de Aikido que tinha uma linha alternativa. E essas linhas assim, né, meio estranhas, que não é a linha clássica do Aikido, tá? Era a linha do Shihan Larry, tá? Que é aquela linha que Shihan Larry deu aula pro Steve Seagal, aquela linha meio, sabe, que usa o Aikido como defesa pessoal. Então, comecei nessa linha no Aikido, não comecei no clássico. Então, eu fui para esse dojo de Aikido, que só tinha um monte de homem, normal, tudo bem, sempre treinei com homem, gosto, prefiro os Aikidokas do que as Aikidokas, simplesmente porque elas são extremamente alienadas, eu não consigo conversar com uma Aikidoka. Não consigo, elas são muito alienadas. Os senseis de Aikido fizeram um trabalho muito bom, muito bom. Ensinar Aikido que é bom, eles não ensinam. Agora, alienar as alunas, eles alienam muito bem, eles são experts nisso, realmente. E o Aikido é uma arte para reflexão, não é uma arte para alienação. Mas muitas vezes o Aikido é usado na mão do sensei para alienar os alunos, para amarrar os alunos ao dojo dele. E, infelizmente, o pessoal do Aikido é muito alienado. Nossa, eu estive com eles 5 anos. Realmente, é um pessoal muito alienado. Eles não estudam a arte, né? Eles realmente nunca conseguiram entender a arte de fato, tá? Bom, mas voltando à minha vida, à minha vivência no Aikido, que foi uma vivência muito intensa, eu continuo no Aikido, mas procurando um dojo de fato, sério, com sensei sério, porque assim, como eu estudo o Aikido, eu sou mais exigente que a maioria dos Aikidokas e das Aikidokas. Eu sou mais exigente, tá? Então eu sei quando um sensei tá me enrolando. Até agora eu fui só enrolada nos dojos de Aikido, literalmente. Eu fui enrolada só, tá? Porque o Aikido é uma arte que ela tem um marketing muito forte e as pessoas usam esse marketing, tá? Para ganhar dinheiro. Então a maioria dos senseis não conhecem, não entendem o Aikido, eles nunca estudaram, eles não conseguiram entender, não leem nada, não estudam nada, então eles pegam só técnicas e vão passando essas técnicas para os alunos, tá? Quando você é um aluno mais exigente, uma aluna, você percebe, né, essa falta. Então eu realmente nunca senti Budô em dojo de Aikido, nunca. Eu sempre percebi o despreparo dos senseis, né? Dos senseis e dos aikidokas. É muito triste, mas é realmente o que tem acontecido com a arte. A arte realmente não deu certo no Brasil. Acho que em lugar nenhum, né? Nem em lugar nenhum, infelizmente, porque é uma arte muito complexa e é uma arte que não é levada a sério pelo sensei de Aikido, tá? É a minha opinião. Acho que tirando algumas raras exceções, a maioria não leva a sério, não estuda a arte e é extremamente machista e realmente não fez a lição de casa, que é trabalhar o autoconhecimento, né? O Aikido, se você é machista, você não consegue, né? Você realmente não consegue ir além. Então eu comecei, né? O meu primeiro dojo de Aikido foi o dojo
da linha da escola do Shihan Larry, porque no Aikido tem várias linhas e tem várias escolas, e você vai encontrar escolas dissidentes, que são escolas que pegaram técnicas do Aikido e criaram outras coisas, né? Então, essa escola que eu entrei, esse dojo, eles pegavam técnicas do Aikido, eles adaptaram, criaram, né? O Shihan Larry criou técnicas, né, diferentes, mas e voltadas para a defesa pessoal, tá? Mas é muito discutível as técnicas deles. Eu cheguei a questionar algumas, tá? A eficácia. Mas o problema que eu tive não foi esse, porque eu até gostava da linha. Eu acho que a linha era interessante até para conhecer, desde que feita em conjunto com a clássica, tá? Senão você não vai entender bolufas. Se você cair na escola do Shihan Larry, você não vai entender nada, tá? Então, é importante que você faça a primeira clássica para depois ir pro deles, tá? Senão você realmente vai ficar de paraquedas lá, não vai entender absolutamente nada. Como eu já estou há 5 anos no Aikido, então eu entendo e eu estudo o Aikido, então é diferente, tá? É diferente. Hoje eu entendo bem melhor o Aikido do que quando eu entrei. Mas eu tive problema com esse dojo. O dojo era muito machista, o sensei era, aliás, como todos os dojos de Aikido que eu conheci são extremamente machistas, todos. Não é só isso, todos, tá? Todos. Eu tive problema em todos os dojos de Aikido, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, eu entrei nesse dojo, que foi o primeiro, e eu não gostei, eu mantive um diálogo bom com o sensei durante muito tempo. O sensei, ele tinha na faixa de uns 37 anos, mais ou menos uns 10 anos a menos que eu, tá? Jovem, né? Aquele homem bonitão, que você acha irresistível, né? Ele era mais ou menos esse tipo, tá? Machista, bem machista. Esse primeiro sensei que eu tive, ele era bem machista, mas ele era um cara até que tranquilo, falava pouco, ficava na dele, mas ele tinha algumas coisas estranhas e eu fui percebendo isso me fez não gostar dele, né? Ele olhava muito, ele elogiava muito, tá? Ele ficava muito no meu pé, né? Assim, mas uma coisa também que não chegava a incomodar tanto, mas era uma coisa que com o passar do tempo eu fui observando e achando estranho, tá? Ele me incomodava, o olhar dele me incomodava, era um olhar diferente, né? Era um olhar diferente. Então, foi indo, passando o tempo, eu vi algumas reações dele estranhas, tá? Mas eu queria queria treinar, tudo bem, né? Até ele tava na dele, né? Mantinha um certo afastamento. Mas eu realmente não gostava dele, tá? As colocações que ele fazia eram extremamente machistas, preconceituosas. Ele era um homem que tratava a mulher, você percebe, quando o professor, o sensei, olha a mulher como um objeto, tá? Ele era assim, ele tinha um olhar meio de conquistador, tá? Ele não olhava para a aluna como aluna, ele tinha um olhar de conquistador, tá? E eu fui percebendo isso com as colocações que ele fazia. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo as esquivas, né? As esquivas que a gente faz no Aikido, eu estava fazendo o Irimi Nage, era o Irimi Nage que é diferente. O Irimi Nage que eles fazem, né? Nessa escola deles aí, é diferente do Irimi Nage clássico, que depois eu fui aprender de outro jeito, o Irimi Nage, tá? Eu estava fazendo o Irimi Nage, ele pegou, né? Então, muitos homens bem machistas mesmo, né? Bem machistas, e eles viam as mulheres não com respeito, tá? Minha opinião. Colocações que eles faziam, ficavam em cima do dojo, falando de churrasco, que traíam as esposas e as noivas. Era uma coisa nesse nível, aquele dojo, primeiro dojo em que eu estive. Isso começou a me incomodar muito e me irritar muito, tá? Porque eu achava que isso era falta de respeito com o dojo, comigo, com tudo, com a arte, com tudo, tá? E o sensei estava junto, né? Então você vai ver muito isso no Aikido. Eles são meio machistas mesmo e eles não têm respeito pelas mulheres. Foi o que eu vi nesses 5 anos de Aikido. Eu não vi respeito com as mulheres, tá? No Aikido, não vi. Tanto é que entrei em conflito com eles, né? E as mulheres se submetem a isso e elas mesmo não se dão conta do machismo que tem no Aikido. As Aikidokas não se dão conta, elas não têm consciência disso porque elas já estão inseridas no machismo do Aikido, tá? Elas já estão dentro, se naturalizou. Só você tendo um conhecimento, uma bagagem que você vai entender, né? Elas realmente não conseguem entender, elas não conseguem captar, tá? Elas estão inseridas e elas fazem parte desse machismo, e elas alimentam esse machismo conscientemente ou inconscientemente, ou por comodismo, ou para ficar bem com eles, tá? É mais ou menos isso, né?
porque é impossível não perceber o machismo no Aikido, é impossível, impossível. É muito escancarado, só você sendo completamente cega. E elas são. Quando você conversa com o Aikido, você percebe que elas são completamente alienadas, elas não têm politização nenhuma, tá? Mas são vítimas, elas são vítimas desse sistema, tá? Realmente, elas são vítimas, elas fazem parte, elas têm medo, né? Elas têm medo de falar, têm medo de se pronunciar, as que percebem têm medo, né, de se manifestar e tal, porque tem perseguição no Aikido, tem mesmo, eles são completamente fora, eles não entenderam mesmo a filosofia do Aikido, tá? Não entenderam pela postura deles. E aí, o que aconteceu? Esse sensei começou, ele cismou comigo, ele estava mesmo numa postura de paquera, tá? Era isso. Eu demorei para entender isso porque eu realmente estava lá para fazer aula, né? Eu nem percebia, nem prestei atenção nele, até porque o sensei é um ser que não tá no mesmo nível que eu, tá? Eu tenho consciência, eu só respeito muito o sensei, né? O sensei é lá, eu cá, né? Eu não tenho, não é igual, né? Então, para mim, era uma coisa meio absurda, tá? Mas com o tempo eu fui percebendo que ele tava numa postura de paquera. Ele tava numa postura de investida, tá? Ele tava mesmo, tudo muito sutil, muito disfarçado, mas ele estava, tá? Ele não me via como uma aluna. Isso começou a me incomodar inconscientemente, tá? Eu comecei a me incomodar com ele, eu não gostava dele eu acho que hoje eu entendo que era isso. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que era isso. Ele me incomodava, o olhar, o jeito, ele ficava em cima de mim. Eu tava fazendo o Kemi, ele vinha lá de onde ele tava, porque tinha outros alunos, né? Ele vinha, tá, atenção, nossa, você veio desse lado, agora é força. Ele se preocupava, né? Realmente até por um lado era legal, ele era preocupado, mas por outro, isso começou a ir num crescente. Por isso que as mulheres têm que prestar atenção. Tem que prestar atenção quando o sensei é muito atencioso, tem que prestar atenção, tá? Isso foi num crescente. Ele manteve a dele, até que um dia, eu já estava há uns 4 meses no dojo dele, ele pegou, durante uma técnica de Aikido, eu acho que era o Irimi, alguma coisa, Shihonage, alguma coisa assim, eu estava fazendo a pegada porque ele fazia as técnicas comigo, ele fazia as técnicas com os alunos, tudo bem, até aí tudo bem, sempre respeitou, né, e tal, mas nesse dia ele pegou na minha mão, tá? Durante a técnica ele pegou na minha mão, ele ficou segurando a minha mão um bom tempo, aí ele ficou fazendo umas massagens na minha mão, tá? Umas massagens simbólicas e desagradáveis, tá? Eu não gostei porque eu entendi a mensagem que ele estava me dando, era uma mensagem ofensiva para mim, eu não gostei, né? Ofensiva, bem ofensiva, tá? Ele não fez nada grave, mas ele fez, a mensagem que ele me mandou era uma mensagem ofensiva, ele estava me desrespeitando, tá? Ele me desrespeitou durante uma aula, ficou segurando minha mão, pôs minha mão no coração dele e tal, foi uma cena horrível, tá? Foi uma cena horrível, foi horrível. Se eu pudesse, sumia no buraco, foi a coisa pior coisa que aconteceu comigo. Acho que uma das piores coisas que aconteceram comigo na vida, tá? Foi no Aikido, no primeiro dojo de Aikido que eu tive. Aí ele pegou, fez isso, tá, e tal. Eu não gostei, mas eu esperava que ele pedisse desculpas, porque não foi nada absolutamente grave, mas foi um desrespeito, tá? Foi um desrespeito, porque ele estava numa posição de professor e eu de aluna, tá? Então ele me desrespeitou. E ele não entendeu que ele tinha feito um erro, ele não entendeu. Para vocês entenderem como é a falta de moral de algumas pessoas, né? Ele não tem moral, ele não respeita o outro, né? Ele não respeita o outro, ele passa por cima do outro para satisfazer, né? E ele já estava acostumado a fazer isso, e isso foi na frente de todo mundo, numa boa, né? Porque assim, os alunos encobrem, tá? Os senseis machistas do Aikido são cobertos pelos alunos e pelas alunas, tá? Porque ele já tinha feito. Fui me lembrando de umas histórias estranhas, tá? Nenhuma aluna parava lá mais de 4 meses, tá? Era uma coisa estranha, era um entre e sair de aluna, tá? Tinha umas histórias bem estranhas e suspeitas, né? Então, ele não tinha postura, ele nunca teve postura, né? Depois disso, aí eu entrei num conflito com ele, eu fui cobrar, né? Eu fui pedir satisfação dele sobre o que ele tinha feito, fui pedir, né? Fui lá perguntar o que ele tinha feito aquilo, fui pedir satisfação, aí virou um rolo, aí depois aí ele me tirou do dojo, porque ele tinha cometido um erro, ele sabia que ele poderia ter problemas, porque até aí eu procurei inclusive advogados, né? Advogado, tudo, né? Eu podia ter ido além, reclamei dele no clube, né? Porque ele estava lá no clube e o clube japonês não fez nada, absolutamente nada, reclamei, tá? Eles ficaram do lado dele,
É porque é um machismo, né? Realmente, né? A gente vive numa sociedade machista e a gente vive, e o clube é machista, tá? É machista, ele encobre pessoas erradas, assim, os alunos, professores de lá, sabe lá Deus o que são. E eu não indico ninguém para aquele clube, tá? Não é um clube seguro. Né? Porque é um clube sério, toma uma atitude. Não permite que um sensei fique assim, né? Um professor, né? Desrespeitar um aluno. Ele me desrespeitou. Além dele ter me desrespeitado, ele me ofendeu, né? Durante uma aula. Ele me ofendeu. Então, assim, foram várias coisas. Reclamei com o clube, dono do clube, com a presidência. Reclamei com o dono da escola, né? Dele, Chinroler. Também não fez nada. Achou legal, bonito, né? Justificou. Os alunos também ficaram a favor dele. Todos os alunos. Então, foi assim. Eu tive realmente problemas nesse primeiro dojo, tá? Realmente eu tive. Mas continuei no Aikido, continuei porque eu entendi que realmente ele era problemático, né? Mas assim, depois eu fui tendo problemas com outros senseis de Aikido. Porque a estrutura do Aikido, da arte Aikido, é uma estrutura muito machista. A organização, federações, e eles encobrem, né? Os senseis machistas. Eu acho que os senseis de Aikido devem fazer muitas coisas e que são encobertas, tá? Eu tô contando isso, mas eu sei de outras coisas que eu já ouvi de outros senseis de Aikido, né? Coisas bem complicadas, tá? Então as mulheres não falam, mas por isso que elas falam que não tem machismo, porque elas têm medo de falar. Mas eu acho, por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque as mulheres têm que prestar atenção. Quando o sensei é muito atencioso, e ele ficava fazendo joguinhos comigo, tá? Sim, sabe? Ele achava que eu tava interessada nele. Provavelmente ele achava isso, né? Nunca. Porque o sensei, ele é o sensei, ele é o professor, né? Ele tá lá no outro patamar, né? E eu sempre tive esse distanciamento, porque isso também é respeito. Isso é respeito, né? Então, me surpreendeu muito quando ele fez isso. Quando ele teve essa atitude, foi um susto pra mim, tá? Eu tive, inclusive, eu fiquei sem reação quando ele fez isso, tá? Porque foi um susto, ele realmente me desrespeitou. Nunca perdoei, tá? Nunca perdoei o que ele fez. Nunca perdoei. Não dá pra perdoar, não dá pra esquecer nem perdoar um negócio desse, né? Porque ele me prejudicou. Além dele ter me desrespeitado, ele me tirou do dojo, ele me prejudicou o meu caminho, o caminho que eu tava trilhando, né? Ele não tinha esse direito, mas é uma pessoa assim. Mas no Aikido, eu tive problemas com vários senseis e eu vou contar pra vocês. Todos os problemas que eu tive, tá? Eu acho que, sim, na minha opinião, eu fiquei 5 anos no Aikido, na minha opinião, acho que as mulheres não são bem tratadas no Aikido, não são. Tanto é que elas não falam, né? E quando elas falam, elas têm o discurso dos homens, tá? É o discurso dos homens, é o estímulo ao machismo no Aikido. Elas não conseguem, né, desenvolver um pensamento próprio, tá? É o diálogo, é o discurso do sensei, é o que o sensei quer que ela fale, né? Elas são extremamente alienadas, são bem alienadas mesmo. Elas não se dão conta do machismo que as cerca, até que ele afete elas, né? Egoístas, não se preocupam com as outras mulheres. Não tive apoio de mulher nenhuma no Aikido, nunca tive, tá? Elas nunca me apoiaram, pelo contrário. Então, é uma arte que, infelizmente, como eu estudo o Aikido, é uma arte que vai contra, né, a filosofia, assim. Você, no dojo de Aikido, você vai ter sua técnica, e assim, é bom que você mantenha um certo distanciamento dos senseis, dos homens, tá, porque eles são bem machistas, eles são preconceituosos. Eu vi muita misoginia, homofobia, e entrei em conflito com eles, por isso que eles foram me tirando dos dojos, né. Então, assim, realmente, é uma arte que, infelizmente, o machismo, ele é fundamentalista, o que é pior, tá? Mas eu vou estar contando para vocês um pouquinho mais das coisas que aconteceram. É óbvio que isso não fez com que eu não goste da arte. Eu vou continuar na arte, procurando a arte, mas é muito difícil você encontrar um dojo bacana de Aikido. E não sei se é legal. É muito raro, muito difícil mesmo, porque tem muito amadorismo e muita sacanagem. As pessoas, senseis, dojos, escolas usam o Aikido, que tem um marketing muito forte, para ganhar dinheiro, na verdade. Eles não estão muito preocupados com a arte, tá? Então é isso, gente. A gente vai falar mais sobre isso, que é importante falar. Eu tô dando minha opinião, tô contando um pouco da minha experiência. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, gente...